Fala pessoal, beleza? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a igreja caseira, né? Sobre a igreja nas casas. Como vocês sabem, isso é uma atividade fundamental da nossa comunidade, da nossa igreja. E eu queria passar aqui, né, para explicar melhor sobre isso, como funciona. A igreja caseira ela é fundamentada em dois pilares fundamentais, que é a comunhão e a aliança. Então, a igreja caseira, né, no sentido da comunhão, é porque Deus é um Deus relacional. Deus, ele nos escolheu para nos relacionar com Ele. Deus é um Deus relacional, Deus ele quer que a gente se relacione uns com os outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, então o corpo está conectados, nós somos seres interdependentes. Então toda a Bíblia vai trazer essa visão de comunhão. Nós como igreja não podemos ser reunião de filhos de Deus órfãos, então tem todo um processo que envolve a comunhão. Então, assim como a Trindade, né, havia uma comunhão na Trindade, assim nós somos chamados para viver em comunhão, de promover um ao outro, de amar um ao outro, de cuidar um ao outro. Então, não existe igreja sem comunhão. E a comunhão ela é fundamentada por aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Então, o que é aliança? Aliança é o comprometimento, é o vínculo, é o voto, né, é o contrato entre ambas as partes. E Deus tem uma aliança conosco, de uma comunhão conosco. E nós temos uma aliança com Deus, né? E devemos ter uma aliança uns com os outros. Ou seja, os nossos relacionamentos na igreja não podem ser relacionamentos de conveniência. Então a gente não pode ter qualquer tipo de relacionamento. E como a gente vai exercer comunhão e aliança? Não é nas nossas atividades dominicais. Então a aliança e a comunhão ela é desenvolvida principalmente em tempos de relacionamento, em tempos onde a prática, né, da vida da igreja. Então não é num culto dominical, não é no evento, não é no congresso. Então como é que a igreja vai se manter unida? Né? Como é que a igreja vai se manter em aliança? Em atividades e trabalhos que mantenham elas unidas. Como ela funcionava na igreja primitiva? Igreja nas casas. Igreja nas casas, ela de fato é um lugar onde a gente vai ter verdadeiramente uma unidade, um amor, amar uns aos outros, em tocar a vida do outro, relacionamento. E isso vai ser expandido para outros níveis de comunhão que não convém aqui eu falar. Mas eu queria que a gente entendesse esses fundamentos, porque, como eu falei, não existe comunhão sem aliança. Porque a maneira como eu me relaciono vai mostrar se o evangelho está fazendo efeito em nós. A salvação, ela não é uma crença, ela é uma evidência. Então, como João fala, como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos uns aos outros? Se nós não amamos o nosso irmão, se rejeitamos o nosso irmão? João vai falar aqui, como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e rejeitar o irmão, né? E tratar mal o irmão que eu vejo. Então isso é impossível. Então a gente precisa andar em comunhão, a gente precisa andar em unidade, porque essa é a evidência da fé cristã. Então Deus não gosta de partidarismo, Deus não gosta de divisão, Deus não gosta de quebra de aliança. A gente vai ver isso em toda a Bíblia. Beleza? Então é isso que fundamenta a igreja caseira. Então a gente precisa ter comunhão e aliança, né? Não adianta a gente viver uma vida. Não existe igreja sem comunhão e sem aliança. E aí, a gente vai entrar num outro ponto. Vamos lá. Nosso desejo, nosso entendimento é maravilhoso com relação a isso. Você pensa, uau, quem não quer viver em comunhão? Todo mundo quer viver em comunhão. Mas quando a gente olha para a nossa prática, pela nossa teoria, ok. Mas e a nossa prática? Como eu vou desenvolver comunhão? Como eu vou viver relacionamento? Nos cultos dominicais não dá para fazer isso. Só em evento não dá para fazer isso. Então, a igreja caseira é dos, né, métodos ou princípios ou lugares para se desenvolver relacionamento. É claro, como eu falei, existem outros tipos de comunhão
2 ou 3, 1 a 1, enfim, né? Que pode se desenvolver. Mas a gente precisa colocar isso no nosso coração. Só que, porém, tem um problema. Primeiro, dá trabalho. Não é fácil. Exige, a vida comunitária vai exigir tudo de nós. Não dá para preguiça, não dá, vai exigir seu tempo, seu financeiro, vai exigir você ter que se abrir, ser vulnerável, vai exigir isso, sabe? Porque esse fato, não adianta, relacionamentos superficiais não é relacionamento. A gente vai conhecer de fato quem a pessoa é, tá? Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante, Efésios vai dizer que nós somos corpo para o Filho. Não existe corpo que anda separado. Então a gente precisa estar junto. A gente precisa, é uma premissa básica. Quem não anda junto não é corpo. Entende? Não existe membro isolado. Beleza? Terceiro ponto, que é muito importante a gente entender sobre a igreja caseira, sobre a comunhão. A gente foi chamado para prestar conta. A Bíblia vai falar, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, cuidem uns aos outros, amem uns aos outros. Então a gente precisa prestar conta. Não existe igreja, membresia, cuidado, igreja genuinamente falando, se a gente não presta conta, se a gente não é cuidado e se a gente não cuida. E isso exige esse lugar, né, dentre outros, para que isso aconteça. E se a gente examinar a nossa prática, a gente vai ver que isso está muito longe da realidade, como, né, a igreja no modo geral. Então, a gente precisa ter alguém que pastoreie, que confronte, sabe? As nossas atividades precisam ser isso, mas tudo em amor. Eu não preciso chicotear as pessoas. E esse lugar, ambiente perfeito para isso, é a igreja caseira. Precisa de um nível maior de relacionamento. A gente vai aprofundar para o outro lado. Precisa ser pastoreado e cuidado mais de perto. A gente vai gabinete, atendimento, discipulado. Entende a importância? Então, esse é um outro fator muito importante sobre a igreja caseira. Então, uma outra parte. Quero falar sobre a igreja caseira. Primeiro, o que a igreja caseira não é? O que ela não é? Ela não é pequeno grupo, ela não é célula. Por que ela não é pequeno grupo? Porque ela não é célula. Porque ela não é opcional, porque ela não é lugar para crescimento, multiplicação. Ela também não é liderada por qualquer pessoa, entende? E ela não é uma atividade qualquer da igreja. A igreja caseira, ela é a atividade principal da igreja. Ela não é um estudo isolado, não é fórmula, é um lugar de cuidado e edificação mútua, é um lugar de comunhão, de relacionamento, né? De tirar as máscaras. Ela não é um lugar de resenha, apesar de ser muito divertida, ser em volta da mesa, né? A gente está sempre junto. E ela também é liderada por um irmão, né? Que tem toda a característica de uma vocação, ou é um pastor ou um presbítero, onde vai exercer governo, onde vai cuidar das pessoas. Não é simplesmente deixar as pessoas soltas. Então, essa é a direção da igreja caseira. Então, as nossas reuniões não são abertas, é claro, pode vir visitante, a gente não vai proibir, mas ela visa isso. Então, a gente está sempre em volta da unidade, da ceia, da comunhão, do relacionamento, de mesa. Então, esse é um dos focos principais. Então, a gente precisa entender que é. Então, não é um lugar de fofoca, não é um lugar de desigrejado, não é um lugar de bagunça, pelo contrário, é muito organizado. Então, a igreja caseira, ela vai focar nesses relacionamentos, ela vai focar nesse cuidado, ela vai focar em realmente ter um ambiente, né, de cuidado, de amor, para que a gente possa se abrir, para que a gente possa... É um lugar de dons, é um lugar de imposição de mãos, a oração é na hora, tudo na hora. Então, isso dentro de uma aliança, autoridade e direção bíblica, né? Porque muitas das vezes não pode ser uma igreja isolada, ela é uma própria igreja, tá bom? Então, a gente precisa entender isso sobre igreja caseira.